Grande parte dos brasileiros tem muita dificuldade de manter a sua vida financeira organizada. E o que muitas pessoas não se dão conta é que em grande parte desses casos o problema não é falta de dinheiro, mas sim as decisões que a pessoa vai tomando toda vez que tem dinheiro na conta, o que faz com que você tenha uma vida financeira completamente caótica no fim do mês. Mas, para sua sorte, no vídeo de hoje é justamente sobre isso que nós vamos falar. Os principais erros que você provavelmente comete na gestão das suas finanças. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal e também sou criador do canal Cadu Finanças, um canal que te ajuda a organizar a sua vida financeira de um jeito simples e prático. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no nosso canal, porque o nosso conteúdo é de extrema relevância, e já vai deixando seu like também para o YouTube entender que o nosso canal é de qualidade e fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. Ao final desse vídeo aqui você vai entender quais são os principais erros que os brasileiros cometem na gestão das suas finanças pessoais, entender como esses erros atrapalham a gestão das suas finanças e o que você deve fazer para não cometê-los todos os meses. O primeiro erro é não fazer um orçamento pessoal. O orçamento é justamente um mapa das suas finanças. A palavra pode ser até um pouquinho assustadora no começo para quem é muito leigo, mas um orçamento nada mais é do que o quanto você ganha e o quanto você pode gastar em cada mês. Tudo isso distribuído em uma planilha ou em um papel que seja. Nesse papel ou nessa planilha você vai colocar exatamente a sua renda e com o que você costuma gastar o seu dinheiro, para você entender o quanto você pode gastar com cada uma das áreas da sua vida, como por exemplo, moradia, alimentação, lazer, investimentos, despesas pessoais e assim sucessivamente. Se você não fizer isso, fica muito difícil de você entender exatamente com o que você está gastando o seu dinheiro. Não ter um orçamento pessoal vai fazer com que você tenha dificuldades de entender como que você está utilizando os seus recursos financeiros, vai fazer com que você tenha um descontrole e acabe gastando mais do que você ganha. Ele também vai aumentar a sua tendência ao endividamento, além de você ter muita dificuldade para reorganizar as suas finanças se for necessário, e também vai fazer com que você tenha uma insegurança financeira. Então, se você não faz um orçamento pessoal, essa é a primeira dica que eu te dou nesse vídeo. Comece a fazer imediatamente. O segundo erro é gastar mais do que você ganha. E isso muitas vezes acontece justamente pelo fato de as pessoas não terem um orçamento doméstico. E isso é autoexplicativo, né? Quando você gasta mais do que você ganha, é uma questão de tempo apenas para que você acabe se endividando e a bola de neve comece a se formar. Porque imagine o seguinte, você ganha R$2.000 por mês e gasta R$2.300. Como é que você vai fazer para arcar com esses R$300 a mais que você gastou, sendo que você só ganha R$2.000? Percebe que você vai precisar se endividar para conseguir arcar com ele? Seja pedindo empréstimo para pessoas, seja o seu cunhado, seu amigo, seu irmão, seu familiar de modo geral, ou até mesmo, na pior das hipóteses, para um agiota. Independentemente de como você vai fazer para conseguir isso, você vai precisar se endividar. E mesmo que você tenha uma reserva financeira, se você gasta mais do que você ganha, é só uma questão de tempo até essa reserva acabar e você de fato precisar se endividar para lidar com esse custo de vida elevado. E se você está endividado e você já gasta mais do que você ganha, você não vai conseguir ter dinheiro para pagar essa dívida. Então, além de endividado, você vai se tornar uma pessoa inadimplente, que é muito pior do que ser endividado. Porque o endividado, ainda que ele tenha uma dívida, ele, pelo menos em tese, consegue arcar com o valor das parcelas. Já uma pessoa inadimplente é aquela pessoa que já não consegue arcar com as parcelas da sua dívida. E com isso, se você é uma pessoa que gasta mais do que você ganha, você provavelmente vai começar a pagar muito mais juros do que deveria e, consequentemente, vai começar a comprometer também o seu futuro, porque as suas dívidas de hoje vão comprometer o dinheiro que você vai ganhar no mês que vem e assim sucessivamente. Então você já está comprometendo o seu futuro apenas com o fato de você estar gastando mais do que você ganha no presente. Perceba como isso é extremamente prejudicial. Se você gasta mais do que você ganha, por favor, pare imediatamente e comece a se organizar. O próximo erro é não acompanhar as despesas que você vai tendo ao longo dos meses. Lembra que eu falei lá atrás que o orçamento é justamente você definir limites para cada área da sua vida que você deve gastar o seu dinheiro? Quando você não acompanha os seus gastos, a probabilidade de você gastar mais do que você tinha planejado, ela é muito grande. Porque se eu, por exemplo, planejei gastar R$500 com iFood durante um determinado mês e eu for fazendo as minhas compras naquele aplicativo todo santo dia e não acompanhar o quanto eu já fui gastando, a probabilidade de eu gastar mais do que esses R$500 que eu havia planejado, ela é muito alta.
Então, se eu faço isso com o iFood, imagine o que eu não vou fazer com o mercado, com as minhas despesas com moradia, despesas pessoais e assim sucessivamente. Quando você não acompanha os seus gastos todo dia, ou pelo menos toda semana, você provavelmente vai gastar mais do que você ganha no fim do mês. E aí nós vamos voltar para todos aqueles problemas que eu falei no erro número 2. Além disso, quando você não acompanha ou não registra os seus gastos, você chega lá no fim do mês com aquela sensação de, cara, para onde que foi o meu dinheiro? Você não sabe para onde que ele foi. E além disso, você vai ficar com aquela sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou da sua mão. Mas é óbvio que ele não evaporou. Você foi gastando ele ao longo dos dias do mês. Só que você, como não registrou, você provavelmente não vai lembrar da maioria dos gastos que você teve. E aí vai ficar com essa sensação mês após mês. E como se já não fosse o suficiente quando você não registra os seus gastos, você não sabe exatamente quais são as despesas que você pode cortar se for necessário para fazer uma readequação financeira. Porque quando você gasta mais do que você ganha e você está endividado, você precisa fazer com que sobre dinheiro no seu orçamento. E para fazer sobrar dinheiro, na grande maioria dos casos, você vai precisar cortar um gasto ou outro. Só que se você não registra, como é que você vai saber quais são os gastos que você pode cortar ou não? Fica muito mais difícil. O quarto erro é pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Eu vou te dar um exemplo para você ver como pagar o valor mínimo da sua fatura não faz nenhum sentido. Imagina que você tenha emprestado R$1.000 para o seu cunhado. E aí, chega lá no fim do mês, você diz para o seu cunhado o seguinte: meu querido, não precisa me devolver os R$1.000 não, me devolve só 100 que está tudo certo. Sendo que você já contava que iria te devolver aqueles R$1.000 para você conseguir arcar com as suas despesas do mês seguinte. E aí você vai chegar no seu cunhado e você vai dizer isso para ele de fato? Que não precisa ele pagar os outros R$900, só R$100 tá bom? Não faz nenhum sentido, né? Então, você acredita que o banco tem realmente a intenção de fazer isso com você? O banco, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é seu amigo. Ele não está permitindo que você pague valor mínimo só porque ele é gente boa. Não, ele está fazendo isso porque o valor da sua dívida está crescendo exorbitantemente a cada mês. Para o banco, é muito interessante que você pague apenas o valor mínimo da sua fatura de cartão, porque a sua dívida está crescendo numa velocidade muito grande. E aí aquela sua dívida original de R$1.000, no fim do ano vai estar em R$2.000, no fim do próximo ano vai estar em R$4.000 e assim sucessivamente. A sua dívida só vai crescendo. Pagar o valor mínimo da fatura é o mesmo que você enxugar gelo num calor escaldante. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Por favor, se você paga o valor mínimo da sua fatura todos os meses, pare imediatamente. Tente renegociar a sua dívida com o banco se for o caso, mas não pague mais o valor mínimo da sua fatura porque você só está se enforcando financeiramente. O quinto erro é fazer empréstimo sem motivo ou por motivos fúteis, como por exemplo, pagar uma dívida que você já não conseguiu arcar anteriormente. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas fazerem um empréstimo para pagar, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito. Pensa o seguinte, se aquele seu cunhado já pediu dinheiro para o seu irmão, para o seu outro irmão e não conseguiu pagar nenhum dos dois, você acredita que você emprestando dinheiro para ele, ele vai conseguir pagar você de forma tranquila, em dia? Isso não faz nenhum sentido. Com o banco, é exatamente o mesmo raciocínio. Quando ele olha para você chegando até ele pedindo um empréstimo, a visão que ele tem sobre você é justamente essa. Bom, esse cliente aqui já não fez o pagamento daquele cartão de crédito com aquele banco, com aquele outro banco, e agora está vindo aqui pedir um empréstimo para mim. Qual que é a probabilidade de ele conseguir pagar esse empréstimo? Baixíssima, né? Então, você provavelmente vai pagar juros muito altos fazendo esse empréstimo, porque a sua credibilidade é muito baixa. Se você tem uma dívida, a melhor forma de conseguir quitá-la é se reorganizando financeiramente. Se você precisar pegar um empréstimo, é muito melhor que você pegue o empréstimo já sabendo exatamente como que você vai fazer para pagar as suas respectivas parcelas. E se você tiver com as suas finanças desorganizadas, você nunca vai saber disso. Então, primeiro organize suas finanças e depois, se necessário, peça um empréstimo. E por último, um dos principais erros que os brasileiros cometem na gestão das finanças é não ter uma reserva de emergência. Mas, Cadu, isso é muito clichê. Todos os educadores financeiros falam que ter uma reserva de emergência é importante. Sim, eles falam porque, de fato, é muito importante. E se você soubesse como é maravilhosa a sensação de você ver um imprevisto acontecendo e você não precisar se preocupar, porque você sabe que tem dinheiro para conseguir consertá-lo, você certamente já teria arranjado um jeito de conseguir fazer uma reserva de emergência mínima que seja. O verdadeiro valor da reserva financeira não está nos números, mas sim na sensação que ela te causa. Ter uma reserva de emergência é ter sanidade mental. Então, se você puder, faça isso imediatamente. E além disso, ter uma reserva financeira pode te ajudar a consertar qualquer um dos outros erros anteriores que eu mencionei aqui nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento.
clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto depois para te responder. Aproveita e me segue lá no Instagram porque por lá eu posto bastante conteúdo de alta relevância para te ajudar todos os dias. E eu volto na próxima semana com mais um vídeo de altíssima qualidade para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Se você não quiser esperar até lá, você pode ir maratonando os outros vídeos que nós já temos postado aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Te vejo em breve, hein? Até lá!